Bom, bem-vindos a mais uma entrevista da nossa série, onde nós estamos conversando especificamente sobre a maternidade e a compatibilidade com o trabalho, especificamente com o nosso trabalho veterinário na área de ultrassonografia. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui para entrevistar a doutora Caroline. Ela vai explicar direitinho quem é, com o que ela trabalha, e ela vai mostrar para a gente o lado médico, né? Então, exatamente o que acontece com a gente nesse intermeio, no finalzinho da gestação, no começo, no pós-parto, né? No puerpério. Dá para ser feliz? Dá para a gente continuar trabalhando? O que muda nisso tudo? Fala para a gente, Caroline. Bom, obrigada pelo convite. Primeiramente, queria agradecer a você por essa oportunidade. Eu vou me apresentar. Eu sou médica formada pela Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, e sou ginecologista obstetra, atuando no momento na Clínica Vi. Foi por lá que eu tive o intermédio de ter o seu contato, então agradeço. E espero contribuir um pouquinho, então, para todas essas coisas, esse universo, né, que a gente pode abordar aqui. Então, agora conta pra gente o que acontece. Assim, eu já passei pela experiência da maternidade 2 vezes. Eu tenho 2 filhos e foram duas experiências completamente diferentes. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, a primeira vez que a gente passa por essa experiência é uma vez mais marcante, porque tudo é novo, né? Então, eu queria que você especificamente falasse com aquelas pessoas que estão passando por isso pela primeira vez, né? Eu não tive nenhum problema muito grave, assim, no que diz respeito à gravidez em si, então eu não tive que fazer um resguardo muito grande e tal. Eu tive, acho que, 1 ou 2 vezes um ameaço de aborto, mas porque eu meio que abusava, eu trabalhava demais, né? Então, assim, primeira coisa, existe realmente esse risco para todo mundo? Ou esse risco ele passa a ser um pouquinho maior quando a gente tem uma certa idade, quando a gente tem filho, decide ter filho mais velho, que eu acho que hoje em dia também é uma nova realidade, né? Com certeza. Primeiro, achei muito legal você comentar que as experiências de cada gestação foram muito diferentes. Então, isso é algo que nós observamos muito na prática. Cada gestação é uma experiência nova, com situações novas, e acho que isso é muito bacana para sempre estarmos aprendendo mais, né? E tem algumas pacientes que falam: poxa, mas eu já engravidei antes, isso nunca aconteceu. E isso a gente tem que trabalhar e realmente as expectativas, às vezes, dessa experiência pregressa, né? Acaba acontecendo não exatamente igual, mas claro que eu acho que tudo isso é muito válido e muito gostoso de viver. Em relação à gestação e os riscos, né? Realmente, numa gestação com uma paciente um pouco mais velha, nós temos algumas preocupações diferentes, né? No sentido de fatores de risco para algumas alterações do percurso, né? Da gestação e ao longo do pré-natal. Mas, independente da idade, algo que é muito importante é ter o acompanhamento precoce. Então, acho que isso faz toda a diferença. Na verdade, o ideal, sempre quando é possível, é que a gente já faça um acompanhamento prévio, mesmo antes de engravidar, que nós chamamos de avaliação pré-concepcional. Então, isso faz toda a diferença para que a gente possa preparar a mulher para entrar na gravidez com as melhores condições possíveis, tanto físicas, então nós fazemos uma avaliação aí de possíveis alterações ou problemas de saúde que possam impactar na gestação, hábitos de vida, deficiência de alguma vitamina, por exemplo, que a gente possa corrigir, mas também a gente pode preparar essa paciente, essa mulher, né, já
toda a parte social que envolve. Então, é muito interessante que algumas pacientes já vêm perguntando sobre pequenos ajustes que possam ser feitos, por exemplo, em relação ao trabalho, por exemplo, em relação à dinâmica familiar, que possam contribuir positivamente para o momento em que ela engravidar. Então, esse é um cenário ideal. Eu acho que isso realmente, no desfecho, o final, tem um impacto muito positivo, mas, de qualquer forma, o principal é estar bem acompanhada, desde o início da gestação, quanto mais precoce possível. E eu acho que faz muita diferença também a mulher estar bem informada. Acho que a partir do momento que nós temos informações de qualidade, hoje em dia o acesso às informações está muito fácil, mas eu acho que vale ter um profissional de confiança que você possa realmente perguntar e tirar suas dúvidas e que esteja ao seu lado como um parceiro mesmo. Eu acho que isso empodera muito a mulher e facilita muito para diminuir todas essas inseguranças que vêm, principalmente na primeira gestação, né? Com todas as expectativas e por ser tudo muito novo. Então, acho que o fato de você ter alguém com quem você possa dividir esses medos ou essas incertezas e fazer perguntas e estar muito bem informada do que está acontecendo com você e como vai ser esse percurso durante a gestação, eu acho que é muito interessante. Você sabe que você começou a falar isso, eu comecei a me lembrar que, assim, a minha primeira gestação, as duas gestações, na verdade, elas foram programadas, né? Eu não sei se todo mundo tem essa felicidade, né, de se programar, como você falou. E eu sou vegetariana desde os meus 17 anos de idade, eu tenho 54 hoje, né? E eu passei as gestações continuando sem comer carne, né? E ajustando essa coisa que você falou de alimentação, de vitaminas, de suplementação, antes mesmo de engravidar, né? Então, isso é uma questão bastante importante. Mas a gente tinha perguntado se existe realmente um impacto no que diz respeito, não agora à gestação, mas também com relação à idade, porque hoje as pessoas elas tendem a ter filho mais velhas, né? Já a minha geração já teve filho mais velha do que a geração da minha mãe e sucessivamente, né? E hoje a gente vê que as pessoas tendem a ter filho mais velhas. Então, assim, o que você acha? Você acha que existe, assim, um impacto maior no sentido do corpo, né? Que é o que você estava falando, da gente tentar preparar o nosso corpo em termos nutricionais, físicos, para poder ter um parto mais tranquilo, e aí existe maior risco ou menor risco com relação com a idade? Ou você acha que o impacto maior ele está relacionado mais com essas questões sociais, mentais, porque eu vou te dar assim da minha opinião, né? Eu acho que quanto mais tempo a gente aprende a viver sozinha, mais difícil é a gente encarar os desafios da maternidade, no sentido de que a gente tem que abrir mão de muita coisa que a gente conquista enquanto mulher, né? Não sei se eu me fiz entender, tá? Eu acho que antes da gente ser mãe, a gente tem que pensar muito em si própria, nas coisas que quer adquirir, de bens materiais ou de liberdade, enfim, né? E depois a gente tem que tirar o pé do acelerador por um bom tempo, né? Não precisa ser o resto da vida, mas por um bom tempo. E isso tem um impacto, né? Isso tem um impacto psicológico e social. Então, o que você acha? Que isso é mais difícil para quem é mais velha ou é mais fácil? Tem alguma diferença? Olha, Beli, primeiro eu queria começar a falar sobre a questão da fertilidade, da relação da idade com a fertilidade, que é algo que no consultório a gente observa que muitas vezes as mulheres passam a vida sem serem instruídas sobre.
Então, eu acho que realmente hoje em dia existe uma tendência das gestações acontecerem um pouco mais tardes na vida, né? Então, pelos compromissos profissionais ou porque nós buscamos uma estabilidade, tanto financeira ou social, enfim. E eu acho isso muito bom, porém, é sempre interessante lembrar que a, a fertilidade da mulher, ela sofre uma alteração em relação à idade. Então, principalmente a partir dos 35 anos, e isso é um pouco mais abrupto a partir dos 40 anos, a A gente fertilidade tem da mulher, ela a gente tem um prazo de validade. é um pouco complicado pensar assim, mas no ponto que eu estou querendo chegar é que isso eu acho que é uma coisa que nós precisamos saber. Não significa que uma mulher não possa engravidar naturalmente com 38, com 39, com 40, com 41, né? Isso muda para nós, obstetras, do ponto de vista médico, isso muda um pouquinho em relação ao acompanhamento, mas não quer dizer que não possa acontecer uma gestação espontânea, que corra tudo bem, que fique tudo ótimo, né? Mas pode ser que, às vezes, ao postergar essa tentativa de gestação lá para depois dos 35, ou mais próximo dos 40, pode ser que a mulher tenha uma dificuldade. Se isso acontecer, nós vamos ter menos tempo para investigar e para agir. Então, hoje eu acho interessante só pontuar que existem algumas ferramentas que podem até nos ajudar nessa preparação, como o congelamento de óvulos, por exemplo, né? E a fertilização in vitro. Então, acho que é algo que é um aliado para a mulher. Nós não podemos falar em garantias, isso infelizmente não existe, que vai haver uma garantia de dar certo, ou que se eu tentar engravidar mais para frente não vai dar certo, não é isso. Mas acho que com tudo isso que vem acontecendo, é uma forma também de preparação mesmo, né? De programação, e talvez valeria a pena pensar sobre isso da mesma forma que nós pensamos sobre planos profissionais, ou comprar casa, ou comprar carro, enfim. Então, só pontuando isso. E em relação à idade, eu acho que isso varia muito, né? Depende muito da fase que a gente está da vida, né? Então, nem sempre a gestação é programada, mas não quer dizer que não seja uma gestação não desejada e que não possa ser um momento muito especial. Mas realmente alguns ajustes têm que ser feitos independente da idade. Eu acho que isso depende muito do que isso vai significar. Eu acho que isso varia muito de mulher para mulher, mas eu acho que o mais importante do que a idade é como a gente vai encarar essa gestação e todas as alterações que acontecem, né? Você comentou do corpo e também no trabalho, no dia a dia em casa, enfim. Eu acho que a gente precisa saber sempre, né? Ter em mente que você não precisa mudar radicalmente o seu ser, mas que talvez algumas concessões e alguns ajustes precisem ser feitos da mesma forma que qualquer outra mudança na nossa vida. Apesar de que eu acho que a gestação, a maternidade é uma das mais transformadoras, né, que acontecem na vida da mulher. Mas eu acho que tudo vai depender de como lidar com essas novas situações que vão surgindo. Eu acho que é uma questão de se adaptar. E se é mais fácil ou mais difícil, eu acho que realmente varia muito de pessoa para pessoa, né? Depende muito da fase de cada um. O que eu costumo falar para os pacientes é muito difícil ter um momento 100% perfeito. Às vezes a gente fica esperando e achando que vai existir um momento que tudo vai estar ótimo e vai ser uma conspiração para que aquele seja o momento ideal. Nem sempre isso é possível. Aliás, na maioria das vezes não existe esse momento perfeito, né? Existe nós tentarmos encaixar esse momento da melhor maneira no nosso dia a dia, é o que eu acho. Nossa, eu adorei você ter falado isso, porque essa é a minha opinião. Eu acho que a gente nunca na vida
vai se sentir 100% preparada para ser mãe, né? Eu acho que é muito parecido com o que você disse também com relação à programação de qualquer outra coisa. Eu vou te fazer uma comparação, por exemplo, na minha área, né, que é de ultrassonografia. Então, assim, a gente aprende, mas é difícil você ter 100% de certeza, de segurança que você está pronto para todo e qualquer desafio que aparecer profissionalmente. Então, é a mesma coisa, né? Você, não existe um momento perfeito que você se sinta completamente preparado, falando, agora eu me sinto preparado para ser mãe. Isso não existe, né? As pessoas falam, tem tal do relógio biológico. O meu devia estar quebrado, porque assim, eu só fui pensar em ser mãe até os 30 anos, eu tinha certeza absoluta que eu não seria mãe e que eu não queria ser mãe. Eu enxergava zero de capacidade de maternidade na minha vida. Depois dos 30 anos, tanto é que eu tive um primeiro casamento e que dos acordos que a gente tinha feito com esse meu primeiro marido era de que a gente não teria filho, né? Depois, a minha vida profissional foi modificando, eu fui estabilizando, crescendo profissionalmente e me veio a sensação de que seria uma experiência considerável, tá? Quando eu me vi pensando nisso, né, e fazendo planos, daí eu engravidei. Entendeu? Foi bem assim, eu estava em janeiro pensando nisso, procurei uma médica, que era minha médica ginecologista, fiz uma série de exames, né, tentando pensar na melhor forma possível de estar bem, fisicamente preparada, né, e verificar se não tinha nenhum problema de fertilidade nem nada. Eu tinha 34 anos nessa época, e daí quando eu fui ver que eu voltei para ela, eu falei, olha, eu acho que eu tô grávida. Eu voltei com os resultados, que na verdade eu nem sabia que eu estava grávida. Daí eu falei, eu acho que eu tô grávida. Aí ela falou, você tá brincando? Eu falei, não, atrasou a minha menstruação, eu acho que eu tô grávida. Ela falou, não é possível. Eu falei, não, é possível, porque a minha vida toda eu era um relógio, assim, a minha menstruação, ela vinha certinho de 20 a 28 dias, né? Então, aquele 1 dia, 2 dias que estava atrasado, eu tinha certeza que estava, realmente eu já estava grávida. Então, assim, daí você dá aquele medão, né? Bate aquele medo e fala, baque, né? Agora? Não, eu achava que eu ia me preparar, e na verdade eu já tenho que estar preparada, porque daqui 9 meses eu vou ser mãe, né? Então dá um desespero total, porque você começa a pensar em todas as coisas práticas da vida, né? Ou seja, eu, por exemplo, naquela época eu trabalhava dando aula, então eu pensava, não, vou trabalhar até o último dia que eu puder, eu vou tirar licença maternidade não sei quanto tempo, que era por lei, porque eu era CLT, eu era professora, né, de universidade, mas nem todo mundo tem isso, né? Então, tem outras colegas que trabalham com um serviço autônomo, e daí eu acho que é bem mais complicado, né? Você administrar toda essa parte prática e com tantas variáveis. Então, assim, você ter falado, olha, nunca a gente vai se sentir 100% preparada, eu super concordo, porque eu concordo como mãe e acho ótimo escutar isso de uma pessoa, um profissional da medicina para falar isso, porque a gente não está preparada psicologicamente, a gente não está preparada emocionalmente, né? E existe toda uma pressão, inclusive depois de você ser mãe, assim, nasceu, saiu de você. Daí agora vamos falar sobre o serzinho que está lá, que não vem com manual de instrução, né? E aí cada um é que nem eu disse, cada gestação minha foi de um jeito e cada filho meu é de um jeito também, né? Então tem um que dá problema para dormir, o outro dorme muito bem,
O primeiro eu não consegui amamentar porque ele teve um problema que ficou na UTI, o meu leite secou. E aí eu queria começar por aí, a questão da amamentação. Eu acho que existe hoje uma... Eu vou falar da minha experiência e escutar o teu lado médico, tá? Mas eu acho que eu, como mulher, eu senti uma pressão psicológica, uma pressão social muito grande com a questão assim, você tem que amamentar, tá? Você tem que amamentar, porque tem que amamentar. Então, assim, a gente, enquanto médica, sabe da importância da amamentação, mas a gente sabe também que nem todo mundo é uma vaca holandesa, né? Campeã. Então, eu não era. E aí, o meu bebê, tanto o primeiro quanto o segundo, né? O primeiro por uma questão de ter secado, por a questão do estresse, que eu acho que isso também é uma coisa legal de você comentar, o estresse, a ansiedade, de você não corresponder àquilo que as pessoas, o que é esperado, né, pela sociedade. E a segunda, eu não consegui amamentar exclusivo, porque ela mamava muito, ela era muito grande, ela tinha muita fome. E aí, desde o primeiro dia, ela já acordava os outros bebês na maternidade. Então, sabe, assim, aquelas histórias assim de que não existe leite fraco, existe sim, sabe? Existe sim, assim, você nasce uma criança que já nasce criada, tipo, meus filhos nasceram cada um com 3,5 kg, 51 e 52 centímetros, eram enormes, para mim que tem 1,56 m de altura. Daí nasceu esfomeada. Eu não conseguia produzir leite o suficiente para o metabolismo daquela criança. E aí ela mamava no meu peito e mamava também na mamadeira. A sorte foi que foi a segunda filha, né? Então ela já estava meio desencanada, porque no primeiro a pressão é muito grande, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do que a gente vai ter que enfrentar, né, em termos psicológicos, nesse pós, né? Nasceu e aí? Certo. Eu achei muito legal de você comentar de nós não, às vezes, não nos sentirmos 100% preparadas, e não só em relação à maternidade, né? E muitas outras coisas na vida. E eu acho que isso não é uma coisa ruim, porque o desafio, né, é o que muitas vezes nos move a se desenvolver e sair mesmo da zona de conforto, às vezes, não só em relação à maternidade, mas é assim que muitas vezes a gente aprende e se desenvolve. E realmente cada caso é um caso. Eu acho que pensando em gravidez e um filho, mesmo para quem não é mãe de primeira viagem, o friozinho na barriga sempre vai acontecer, né? E não ter sido uma gestação planejada, como eu falei, não significa que não possa ser um momento muito especial e que a gente não consiga trabalhar para ajustar o que talvez não tenha sido ajustado. Então, de novo, eu acho que isso depende muito de ter alguém de confiança, principalmente no sentido médico, né? De ter algum profissional que você possa se abrir e seja seu parceiro e possa esclarecer as coisas. Eu acho que isso facilita muito. E em relação a todas essas demandas, né, depois do parto, do puerpério, com o bebê, eu acho que isso vem sendo para algumas mulheres um motivo de muita preocupação e às vezes de frustração. Então, de sentir que tem que dar conta de tudo. Então, tem algumas mulheres que se preocupam muito com a volta ao trabalho, não conseguem estar 100% afastada, né? Precisam manter ainda algum contato, enfim, às vezes acontece. Tem as demandas do recém-nascido, que demanda os seus cuidados, enfim. E tem todas as alterações que acontecem no corpo da mulher. Então, a gestação é uma avalanche hormonal, né, que muda toda a fisiologia do nosso corpo, inclusive a parte psicológica, a parte social. E no puerpério é uma nova modificação, é o corpo tentando voltar
para o estado pré-gestacional, mas a gente sabe que não é a mesma coisa porque tem um bebê para cuidar, né? Então, eu acho que muitas vezes o que as pacientes se queixam é de estarem sentindo que não estão dando conta de tudo, ou que não são capazes, e isso gera uma frustração e um sofrimento, né? Em muitos casos. E eu acho que o que a gente precisa desmistificar um pouco é que, apesar de muitas vezes parecer que sim, ninguém tem superpoder ainda, né? Nós mulheres não temos superpoderes. Então, eu acho que a gente tem que se permitir e tem que se dar o direito e também respeitar os nossos limites, enxergar e respeitar quais são os nossos limites. Nem sempre isso é fácil, né? Então, a gente precisa parar e se ouvir e não sentir que é uma fraqueza você precisar de uma ajuda ou você ter alguém para quem desabafar e todas essas inseguranças e incertezas que podem acontecer nesse período, todas as preocupações, os medos, o cansaço, não enxergar isso como uma fraqueza, né? Não enxergar isso como uma falha. Eu acho que o fato de você ter alguém com quem contar, pelo contrário, não é uma fraqueza e sim algo para te fortalecer, né? E nesse momento do puerpério, quanto mais nós pudermos nos fortalecer, estar bem para cuidar de alguém, as coisas ficam mais fáceis, né? Então, eu falo para as pacientes, se possível, dividir mesmo as tarefas, as funções com alguém de confiança, sendo os cuidados com o bebê ou às vezes os cuidados com a casa e ter os seus momentos. Às vezes é tomar um banho, lavar a cabeça, dormir, fazer as unhas. Então, nós precisamos ter os nossos momentos, né? Falou tudo você falou tudo assim, durante os primeiros 2 anos de cada um dos meus filhos. Para mim, luxo era poder tomar banho com calma, sem, ou até ir ao banheiro sentar com a porta aberta, sabe? Porque essa demanda, né, é uma demanda muito não só física, uma demanda energética, né? Então, assim, e no pós-parto, essa questão que você falou do desequilíbrio hormonal, ela é super grave, né? Eu não sei se você tem dados, mas eu gostaria de saber. Eu acho, porque eu conversei com várias colegas, mas eu acho que é muito frequente a gente ter algum grau de depressão que acaba piorando essa sensação que você falou de frustração, ou de incapacidade, ou que atire a primeira pedra a mulher que já passou por essa experiência e não tenha passado pela cabeça nenhuma vez, assim, tipo, o que eu fiz da minha vida, perdi a minha liberdade, sabe? São sensações momentâneas que eu acho que elas são exacerbadas por esse turbilhão de hormônio que você falou. Eu não sei quão frequente é isso. Você tem dados desse tipo de informação? Olha, Sibeli, eu acho que a gente às vezes romantiza um pouco, e isso, de novo, eu acho que precisa ser desmistificado, né? É, a gestação e o bebê agrega na vida da mulher, né? E nós não podemos nos anular por conta disso, né? Nós temos que preservar a nossa individualidade como qualquer outra pessoa tem o direito de ter a sua individualidade, mas isso acho que não é algo espontâneo. Às vezes a gente precisa parar e pensar e falar, não, acho que para mim está um pouco pesado e você pode se permitir e priorizar, de repente, uma coisa ou outra. Tem dias que a gente precisa priorizar uma coisa ou no outro dia uma outra e se priorizar também. Então, se permitir. E isso até durante a gestação, acho que eu acabei não falando, mas é importante,
essa questão de querer dar conta de tudo e sentir que não tá sendo possível, né? Tem momentos que a gente precisa, assim, fazer escolhas e se priorizar, e eu não vejo nada de errado nisso, pelo contrário. E em relação ao puerpério, essa avalanche toda mexe muito com o corpo. Então, é comum queda de cabelo, ressecamento vaginal, na amamentação, às vezes as mamas doloridas ou as mamas com fissuras. Muitas vezes, a própria recuperação do parto, a mulher com dor, a mulher com pontos, a mulher sangrando e tendo um bebê para cuidar. Então, é uma demanda realmente muito grande. E tudo isso impacta, de novo, né, na nossa forma de nos ver, na nossa individualidade, na sexualidade da mulher no pós-parto. Então, eu acho que isso é muito importante, mas as pacientes precisam saber, as mulheres precisam saber que isso acontece com todas, né? Geralmente não é algo específico de uma ou outra, ou algo que você esteja deixando de fazer certo, né? Isso é difícil para todo mundo. Eu acho que romantizar tanto esse momento e achar que tudo vai ser fácil nem sempre é assim, mas existem formas de tentar melhorar e de tentar recuperar isso. E aí depende muito caso a caso, né? E em relação à amamentação especificamente, você tinha me perguntado, eu acabei não falando, eu acho que a amamentação é um processo, né? E, de novo, cada gestação é uma gestação. Demora um tempo para a mãe e o bebê se conhecerem e se acertarem. Então, eu falo isso muitas vezes. Calma, você está conhecendo seu bebê, ele está conhecendo você, então isso é um processo. E esse ritmo de mãe e de bebê, isso é muito particular dos dois, né? Então é difícil você escutar uma opinião externa e tomar isso como regra, né? Então eu acho que, claro, a gente deve explicar o que é bom, o que é ruim, como tentar melhorar a amamentação, a pega, mas a dinâmica daquela mãe, daquele bebê, é específico daquela mãe e daquele bebê e compete àquela mãe e àquele bebê, né? Então, de novo, eu acho que nós precisamos saber nos respeitar, né? E parar para nos escutar e, de novo, as coisas nem sempre vão ser perfeitas, mas não significam que não exista forma, não existam formas de tentar ajustar e de fazer do melhor jeito possível para você, né? O que acontece com você não é necessariamente o que acontece com o outro, e isso não deixa de ser certo ou errado, bom ou ruim, né? Na minha opinião. Não sei se eu esclareci o que você tinha me perguntado. Sim, esclareceu sim. Agora, acho que para a gente terminar, eu queria te fazer uma outra pergunta. Assim, eu não sei o quanto você conhece da rotina da gente enquanto veterinário. A grande maioria da nossa audiência é veterinária ultrassonografista. E dentre das radiologistas ultrassonografistas, muita gente trabalha em vários lugares. A gente não tem tanto o esquema de plantão e tudo mais, mas tem muito a questão da mobilidade. Então, sob o ponto de vista médico, qual é o tempo mínimo que alguém, assim, vamos considerar que eu seja uma ultrassonografista, eu estou aí me preparando para ser mãe, estou fazendo. Eu adorei as suas dicas, né? De se eu não quero ser mãe agora, eu vou lá guardar os meus óvulos, eu vou cuidar da minha saúde, vou deixar tudo prontinho para um dia ao momento que eu quero fazer esse projeto vir à tona. Vamos dizer que eu quero fazer agora esse projeto vir à tona. Quanto tempo você acha, assim, em termos médicos, porque existe, como você disse, a individualidade, né? A questão 1 a 1, mãe e filho, cada gestação é uma diferente, né? Quanto tempo mínimo que essa pessoa deveria dar para poder ficar assim, ó, vou ficar em casa sem trabalhar? No pós-parto, você diz? No pós-parto.
Assim, em termos para se recuperar fisicamente, emocionalmente, que você está falando, porque isso também é um ponto a gente ser considerado, tá? Porque existe toda uma novidade de rotina, e como eu falei, eu já passei por 2 gestações, e elas foram diferentes, as gestações, o período pós-parto, né, puerperal, foi completamente diferente um do outro. E eu posso dizer mais, que os 2 primeiros anos da vida dos meus 2 filhos foram completamente diferentes também, entendeu? Então, assim, no primeiro eu fiquei 4 meses em casa, não, 5 meses em casa, e na segunda fiquei 1 mês e meio. No segundo mês eu já estava voltando a trabalhar e estava ótimo, perfeita. Então, assim, qual é o tempo mínimo que você acha? Porque eu escuto as pessoas falando, mas eu vou ter que parar de trabalhar, não sei quantos meses, 5 meses, 6 meses para poder amamentar. Qual é o mínimo? Quanto, se a pessoa tivesse que se programar, o que você acha? Olha, é uma pergunta difícil. Eu não sei te dizer se existe uma resposta única, universal, de novo, né? Tanto para preparação prévia à gestação. Então, eu acho que nesse sentido, o tempo mínimo para uma paciente que não tem nenhum problema de saúde, nada que, nenhuma comorbidade que a gente precise controlar, ajustar, nenhuma avaliação a mais. Acho que o tempo mínimo seria o tempo de uma suplementação, que muitas vezes nós começamos previamente à gestação, que é a de ácido fólico, né, para evitar alterações do sistema nervoso do bebê. Então, aí, de 1 a 3 meses, mas, de novo, isso depende muito caso a caso. E no pós-parto, hoje, nós temos a licença maternidade, que é de 120 dias, e se você tirar um pouco antes do nascimento, depois esses dias são descontados, né? Acaba perdendo um tempinho no pós-parto. Então, eu acho que esse tempo, para muitas mulheres, é suficiente, para muitas mulheres não é. Então, muitas acabam voltando nos 120 dias porque vence a licença e precisa voltar a trabalhar, questões jurídicas, enfim. Mas tem mulheres que ainda não estão preparadas para retornar 100%, amamentam, então tem todo esse ajuste com o aleitamento do bebê, né? E tem outras, por exemplo, que falam para mim, olha, eu vou trabalhar remoto, eu vou entrar numa reunião online, eu não posso fazer isso. Pode, né? Se você estiver se sentindo bem para isso, você pode. Se você tiver condições, você pode. Então, acho que depende de qual o seu trabalho, de qual a sua rotina, né? De quanto tempo isso vai exigir. Então, realmente, para quem trabalha com plantão, eu acho que fica um pouco pesado, né? Principalmente em relação ao parto, a cesárea, falando especificamente, é uma cirurgia grande, né? Então, tem aí o tempo de recuperação total da cirurgia, fora o restabelecimento psicológico, emocional e das energias, e fora com cuidado com o bebê. Então, eu não consigo te dizer um tempo limite. Eu acho que isso depende muito do quanto você está à vontade ou não para fazer determinada atividade, qual é a sua função dentro do seu trabalho, e, de novo, qual é a dinâmica que você tem com o bebê, né? Então, geralmente, quem tem uma ajuda, quem tem alguém que possa contar, que possa deixar, que vá cuidar, consegue retomar mais fácil, e tem pacientes que têm mais dificuldade, que precisam de mais tempo para ter esse reajuste, né? Então, acho que varia muito de caso a caso. Mas pelo que eu entendi, então, em média, esses de 2 a 4 meses é o suficiente para se adaptar aí, né? A gente fazer os ajustes. O período do puerpério que nós falamos, né, que é um período que a mulher ainda fisiologicamente, biologicamente, está retornando ao seu estado pré-gravídico, é de 42 dias, né? Então, nesse período de 42 dias, o nosso corpo ainda não voltou a funcionar como o de uma mulher não grávida.
Então, acho que esse período é de ouro, né? Agora, depois disso, cada um acho que vai sentindo, né? O que dá para fazer ou o que não dá para fazer. Mas essa licença de 120 dias de maternidade, eu quase sempre acabo recomendando mesmo, o que não significa que, às vezes, a gente não possa dar uma escapadinha ali, como eu falei, né? Uma reunião online, se for algo muito necessário. Eu acho que o que importa é você estar, de novo, respeitando os seus limites e fazendo as priorizações que são necessárias. Às vezes é de você, às vezes é do seu bebê, ou às vezes é uma coisa do trabalho que você precisa resolver. Então, acho que hoje, essa mulher de hoje, a gente tem essa flexibilidade, né? E tem aí o jeito de conciliar, contanto que você esteja bem e esteja segura. Acho que é isso que importa. Perfeito. Eu queria só te fazer uma pergunta para a gente finalizar, que eu não sei se você chegou a comentar, mas e eu não percebi. A questão da depressão pós-parto, né? Que eu perguntei para você se você tinha dados de se isso é muito frequente ou pouco frequente. Não sei se você chegou a falar e eu não percebi, mas se o que a gente precisa, quais são os sinais que precisam ser vistos ou por você que acabou de ter o filho ou por quem está convivendo para saber até onde é normal, até onde a gente realmente precisa buscar uma ajuda para poder superar isso, porque a gente sabe que essa avalanche, como você falou, de hormônio, ela mexe emocionalmente com a gente. Mas até onde é o normal e quais são os sinais que a gente precisa estar atento para falar, opa, eu acho que eu estou cruzando um outro caminho, eu vou precisar de ajuda. Para a gente poder terminar, porque eu acho que isso é um tema bem importante. Com certeza. Existem alguns fatores de risco, né, relacionados à depressão pós-parto. Isso depende também do qual já o histórico anterior dessa mulher e também muito de como correu a gestação, né? Mas existem também outros estados, inclusive a gente chama de blues puerperal, que não é especificamente a depressão puerperal, mas que cursam com alterações do humor, que cursam com irritabilidade ou cansaço, enfim. Eu acho que, na dúvida, sempre é importante passar por uma avaliação médica, né? E o apoio psicológico, tanto na gestação quanto no puerpério, é muito válido, né? Então, essa sensação de incapacidade, como você falou, ou de estar deixando de dar conta, essa frustração muito intensa, a sensação de não conseguir se vincular com o bebê é algo que chama também muita atenção. Como eu falei, a mãe, o bebê tem um tempo, né, para se conhecerem e se adaptarem um ao outro, mas às vezes as pacientes falam que não conseguem manter os cuidados com a criança, não se sentem prontas ou sente que isso é muito difícil e é uma desconexão. Então, é algo sempre para a gente investigar se precisa ser ajustado, se é o estresse, se é o cansaço ou se tem algo a mais. Eu acho que sempre, quando você tem essa dúvida, vale uma consulta, uma avaliação, porque para isso existem formas de tratamento, né? E a gente não precisa passar sozinha por essas situações, né? Não sei se eu consegui explicar o que você tinha me perguntado. Sim, perfeitamente. Para mim, assim, sinteticamente falando, quando esses sinais, eles causam um sofrimento para a gente, né, para a mãe. Então, assim, quando você perceber que você está sofrendo,
por aquilo que está acontecendo. Então, assim, a mais do que devia, né? Então, por exemplo, eu não estou conseguindo fazer essa conexão, porque, assim, também é um outro mito, né, que a gente precisa desmistificar, a questão de, nasceu, eu amo intensamente aquele ser. Não, não é assim, não é automático. Não é assim, só porque nasceu de mim, pronto, agora é um amor incomensurável, isso não existe. Né? Então, é um amor que vai sendo construído. Então, quando isso você não percebe, que ao longo do tempo te desperta parece que é uma necessidade de você proteger, enfim, né? Quando não tem isso, eu acho que precisa ser procurado auxílio. Ou quando você sente essa tristeza profunda, essa sensação profunda de frustração, de não só de incapacidade, como a gente falou, né? Mas assim, é uma coisa de um sofrimento interno muito grande. Daí a gente precisa buscar ajuda. Eu acho que basicamente foi isso que você falou, né? Isso mesmo, que você falou muito bem. Às vezes, não é nem só em relação ao bebê, mas em relação a nós mesmas, né? Assim mesmo. Que não vale a pena, não ter vontade de comer, não ter vontade de se arrumar. Eu sei que na questão do puerpério, isso confunde um pouco, de novo, né? O que é as multitarefas, o cansaço, o estresse, e quando isso gera um problema, né? Por isso que a gente precisa se escutar e ter o nosso tempo, e se realmente não é algo que te move, que você não consegue se conectar nem com você mesma, nem com o bebê, e que justamente sofre por isso, e que isso tem um impacto no convívio até familiar, isso sempre é um sinal de alarme. E o que eu falo, sempre na dúvida, converse com alguém, não tenha medo. Eu acho que muitas pacientes falam, mas eu fiquei com receio de falar isso e parecer que eu não sou uma boa pessoa, e parecer que eu não sou uma boa mãe. Existe esse preconceito, né? Então, eu acho que isso, assim, é fundamental deixar claro que não deixe de buscar ajuda por isso, né? Porque, como eu disse, existem formas de melhorar, né? De tratar. Nenhuma mulher precisa passar sozinha pelo puerpério, nem falando de depressão ou não de depressão, né? Não é sinônimo de fraqueza ou de você ser uma pessoa ruim, não é demérito como mãe ou como mulher você precisar buscar essa orientação, essa ajuda ou até um tratamento, se for o caso, né? Isso que eu queria deixar de mensagem. Perfeito, Caroline. Muito obrigada. Eu adorei a nossa conversa. Eu espero que todo mundo que escute aqui essa entrevista, esse podcast, tenha somado, né? Esse conteúdo tenha somado na vida dessas pessoas, porque eu acho que são temas muito importantes. Eu acho que a gente vive uma realidade hoje, até para mim, que sou mãe, a primeira vez foi há 20 anos atrás, né? Mas é uma realidade hoje, eu acho que muito feliz, onde a gente pode compartilhar todas essas experiências, a gente pode ajudar, como você falou, as outras mulheres a não passarem por isso sozinha, porque ainda existe uma romantização muito grande em cima da maternidade, onde se espera que a mulher que se torna mãe, ela vira mais ou menos uma imagem sacra, né? De perfeição, de poder dar conta de tudo, de amor incondicional. E isso não é bem assim. Aliás, não é nada assim, né? Existe assim, a gente é gente, a gente tem um monte de questões que, como você disse, às vezes vem mal resolvida, vem carregada lá do antes de você se tornar mãe, e de repente toda aquela avalanche de novidade e o teu corpo para
para voltar ao normal, mexe muito com a gente. Então, é importante, sim, a gente falar dessas coisas e ninguém precisa passar por isso sozinha nunca mais, né? Chega. A baixa era na época das nossas avós, agora não precisa mais ser assim. Então, muito obrigada. Foi ótima a conversa. E eu espero que haja, então, umas outras vezes, outras oportunidades. Com certeza. Eu fico à disposição, eu agradeço mais uma vez o espaço. Inclusive, gostaria de parabenizar vocês por terem tido essa iniciativa, né? Eu acho que existe realmente um mito de que a maternidade é um sacerdócio. Como eu falei, nós ainda não temos superpoderes, né? E cada um tem que experimentar e vivenciar a maternidade da sua maneira, com a sua dinâmica. Eu acho que a gente tem que parar de fazer julgamentos do bom, do ruim, do certo e do errado. Acho que, no final das contas, o que importa é você estar feliz, você estar segura, você estar saudável e buscar meios de se empoderar com informação e com o apoio médico, o apoio de alguém de confiança da família, de amigos, enfim, acho que isso torna as coisas muito mais fáceis e nós podemos e devemos, sim, nos dar esse direito e preservar também o que é a nossa individualidade, né? Nós não precisamos deixar de ser uma coisa para ser mãe, né? Nós somos muitas coisas e eu acho que, como eu falei, esse é um momento especial na vida da mulher, único, cada gestação traz experiências diferentes e é muito importante que a gente consiga aproveitar isso da melhor maneira possível, mais plenamente possível. E obrigada mais uma vez, precisando, estamos à disposição, espero que eu possa ter contribuído. Com certeza, muito obrigada e até uma próxima vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau.